Então, nós estamos nessa tarefa aí junto com vocês para atendimento de paciente com Covid. Então, na realidade, o nosso intuito aqui é acrescentar, ajudar, estamos aprendendo sempre junto, né, Alan? A gente sempre fala Sem isso. dúvida. É uma atividade do Ministério da Saúde, né? Nós temos feito essa atividade todo dia, tem 2 horários, um é das 11 ao meio-dia e o outro das 4 às 5 da tarde. Nós estamos divisão, né? A comissão nossa são de 17 pessoas, docentes do país inteiro, né? Coordenado pela professora Rosiane, né, que vocês conhecem bem, da Escola Paulista, e coordenado junto com o Braga, que é o que está no Ministério, na Câmara Técnica. Nós fomos convidados desde o ano passado para fazer parte de uma comissão, que é um grupo técnico, né, sem interesses políticos. Nós estamos no grupo, nós fizemos um manual, agora estamos fazendo outras atividades, essa atividade faz parte, tentando colaborar, né, com o país inteiro. Eu sempre costumo dizer, né, Alan, que se existe uma coisa boa da pandemia, foi a oportunidade que está fazendo de que a gente consiga conversar com o país inteiro, né, através das videoconferências. Eu acho que é a única coisa boa da pandemia que eu tiro disso tudo, né. Então, assim, esse grupo técnico está se debruçando sistematicamente. Eu digo para vocês que a gente está trabalhando para caramba, toda semana a gente tem reunião, né? Hoje mesmo nós temos uma reunião às 8 horas da noite, porque nós estamos revendo o manual, né? O manual que foi feito, acho que em setembro do ano passado, que ele saiu. Como as coisas mudam, né? Essa cepa nova aí está trazendo algumas novidades para a gente está revendo o manual, né? Então, talvez saia uma atualização logo, estamos revendo a parte de vacina, né? Enfim, nós estamos sempre aprendendo, né? A gente sempre afirma isso, que ninguém sabe tudo. Nós também não somos detentores do saber, mas a gente tem estudado bastante sobre esse assunto. Então, o que a gente está aqui é para colaborar com todo mundo, para que a gente realmente consiga uma diminuição dessa morte materna que está estourando no país, né? Como está estourando o número de pessoas morrendo do Covid. Então, é isso que a gente tem para hoje, certo? Legal. Legal, professora Vera. Eu vou me apresentar também, meu nome é Alan, sou professor aqui da Escola Paulista, sou amigo do Enoque e do Giba, e Enoque, um médico fetal de primeira linha aí, um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. O Giba, um cara espetacular que mexe com morte materna, incrível conhecedor de morte materna, um cara que opera super bem. Aprendi a fazer o belinte com ele. E essa é uma pessoa que põe a mão na massa mesmo, né? Então, estamos com pessoas brilhantes aí. E é o que a professora Vera falou, é totalmente verdade. A gente está aqui para aprender, né? Junto com vocês. E tem um detalhe muito interessante. Quem tiver amigos aí que trabalham na ponta, na UBS, eu acho que é muito legal que mande mensagem para ver se consegue entrar agora na reunião. O pessoal da administração também, porque o fluxo é muito importante, né? Então, o Vila Nova Cachoeirinha, que é um centro de absoluta excelência, é claro que vai atender muito bem a gestante e a puérpera, né? Às vezes o problema está lá na ponta, que às vezes o médico que está na UBS, que é um médico de família, às vezes ele não sabe tão bem como proceder num primeiro contato. Isso acaba prejudicando a chegada até o centro de referência. E a outra coisa é que também, não só médicos, né, as enfermeiras, fisioterapeutas, os administradores, os técnicos de enfermagem, os auxiliares, são fundamentais no manejo dos pacientes com Covid-19 e também no atendimento, principalmente no primário, né? Quem que vai acabar entrando em contato com essa paciente depois que ela passar
na UBS e acompanhar se ela está evoluindo bem ou não, né? Muitas vezes não é o médico, muitas vezes é a equipe realmente que é multidisciplinar e todos têm seu papel de extrema importância, né? Então, legal, se vocês tiverem gente aí para chamar, por favor, chamem e não deixem de mandarem suas perguntas ou perguntar ao vivo, que eu acho que é o melhor de tudo a gente tirar a dúvida junto e a gente discutir e chegar num denominador comum, tá bom? Ô, Enoque, se você quiser se apresentar aí, Giba, fiquem à vontade. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Ministério pela iniciativa, né, e agradecer ao Alan e à doutora Vera. Bom, a doutora Vera, a gente tem uma história aí, né, de incrível, aprendi muito com a doutora Vera na graduação e na residência médica, né, onde eu fiz lá em Botucatu. Então, sempre aprendi bastante com a doutora Vera e estar nessa parceria com vocês aqui é um orgulho, é um prazer para a gente, na verdade, né? A gente fica lisonjeado de poder estar participando. O Alan, poxa, a gente teve uma convivência muito grande aí, mais de 10 anos lá na Unifesp, né? Então, na nossa história aí da medicina fetal. Então, o Alan é o parceiro aí de outros ambientes já também. Então, prazer estar com vocês aí. Agradecer também a presença da doutora Ana Marta e do doutor Zé Alfredo, que estão acompanhando com a gente lá direto do hospital, né? Então, hoje não é um dia que eu fico no hospital, mas eles estão acompanhando com a gente. A doutora Ana Marta é a nossa diretora assistencial e o doutor Zé Alfredo, nosso diretor técnico, né? E a doutora Jussara, que também acabou de entrar, a nossa gerente da obstetrícia também. Atualmente a gente acaba atuando, eu já atuo na Cachoeirinha há mais de 10 anos também, e atualmente eu estou, né, enfim, na coordenação técnico-científica da obstetrícia. E realmente, a gente aprendeu muito nesse último ano e meio, vamos dizer assim, sobre o Covid, a Covid e a gestação. Aprendemos bastante internamente e também com o manual do Ministério, né? Então, ele é referência nossa também para tudo que a gente tem feito. E a ideia também do caso clínico, a gente vai saltear ele com alguns pontos do protocolo e do nosso protocolo e do próprio Ministério, né? Que acabam conversando. Então, acho que a ideia é um pouco nesse sentido. Doutor Gilberto, um grande parceiro, né? Enfim, acho que a gente se conhece há bastante tempo. Atualmente, ele está na coordenação da nossa Casa da Gestante. E aí eu vou deixar ele ter algumas palavras aí, antes da gente compartilhar o slide do caso clínico de hoje, tá bom? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Obrigado, Enoque. Bom dia a todos, né? Muito obrigado aí pelo convite. Fala aí para o colega, amigo Alan, a professora Vera, prazer conhecer, né? E agradeço em nome de vocês, aí representando todo o Ministério da Saúde. E é isso aí, né? Vamos discutir, vamos aprender, é o que a gente mais tem feito nesses últimos tempos, né, em relação ao Covid. Um desafio para todos nós. A doutora Vera já falou aí que vai ter alguma novidade aí, né, em breve, e a gente sempre está ansioso de ver as novidades, pensando realmente na melhoria, e cada vez mais a gente está oferecendo uma assistência de melhor qualidade e melhorando com certeza os nossos resultados, né? Então é isso aí, vamos compartilhar conhecimento. É isso aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Quem que vai apresentar? Eu vou apresentar, eu vou compartilhar a tela, e na verdade, o caso clínico em si, o Gilberto apresenta, e eu vou fazer algumas intervenções durante a apresentação do caso clínico. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? Enquanto ele compartilha a tela, a gente queria saber se tem alguém de unidade básica de saúde, da parte do comecinho lá. Se tiver alguém, por favor, se apresente, só para a gente poder conversar. Mesmo que escreva aqui no chat para nós, tá bom? Pode compartilhar, viu, não? Tá, joia, pronto. Vocês já me veem aqui na apresentação? Estão vendo meu slide? Tá entrando. Sim, está entrando. Tá preto. Só está apresentando a tela do Meet. Então, só um instantinho. Deixa eu compartilhar de uma forma errada aqui. Vocês estão vendo a minha tela agora?
Ainda não, não, tá vendo o computador, só a reunião do Meet. Nós estamos vendo a sua tela, Enoque, mas sem a apresentação. Isso aí. Aí, agora sim. Agora sim. Bom, então, mais uma vez, obrigado pelo convite, né? A gente está no nosso quarto encontro de especialistas. Eu vou dar início, então, à nossa discussão. Então, mais uma vez, meu nome é Enoque, eu estou na coordenação técnico-científica lá do Hospital Maternidade de Vila Nova Cachoeirinha, e o meu parceiro aqui hoje para a apresentação é o Dr. Gilberto, que coordena a nossa Casa da Gestante de Alto Risco, do Hospital e Maternidade. Gilberto, eu vou passar a palavra a você, né? E a gente vai dando sequência aqui, você me informa, tá bom? A passagem aqui. Legal. Obrigado, então, Enoque, mais uma vez. Então, coube a mim, né? Porque nesse momento eu estou coordenando a Casa da Gestante de Alto Risco, e neste momento a Casa da Gestante de Alto Risco ficou responsável pelo cuidado das pacientes gestantes, obviamente, com o diagnóstico, né, de Covid-19. Tá bom, pessoal? Então, nós somos aqui do Hospital Municipal Maternidade Escola, Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, conhecido como Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo, capital, na região aqui da Zona Norte, né, da capital aqui de São Paulo. Tá bom? Próximo. Então, começamos com a identificação. SCM, 22 anos, gestante, obviamente, casada, preta, comerciária, católica, natural e procedente de São Paulo. A queixa principal dela, coloquei aqui a data só para a gente não se perder aí em relação ao tempo, né? Foi no dia 3 de fevereiro. Tosse, febre e dificuldade de respirar há um dia. Isso foi entrada no pronto-socorro. E dentro da história da moléstia atual, era uma paciente que estava com uma tosse seca, febre e mialgia, há aproximadamente 6 dias, e com piora há um dia. Esse foi a motivação da ida dela ao pronto-socorro. Né? O marido estava com os mesmos sintomas, e a paciente, visto esses sintomas, ela tinha feito um PCR no dia 29 de fevereiro, com resultado positivo para o SARS-CoV-2, né? Então, ela referia de estar gestante de gemelar, porém, naquele momento, ela não tinha levado a carteira de pré-natal, visto que ela tinha vindo da UBS de Pirituba. Ela veio transferida. Oi. Deixa eu só te perguntar uma coisa, porque eu vi o caso, acho que é 29 de janeiro, não é? Ai, perdão, isso. Porque esse ano, 29 de fevereiro, teve 28 dias. É verdade, tá bom. Ok. Então, ela tinha vindo transferida, né, da UBS de Pirituba, e estava com essa queixa realmente mais acentuada, e mais para frente a gente vai entender como que eram os parâmetros que ela apresentava naquele momento. Então, dentro do interrogatório dos diversos aparelhos, nada de nota, nem os antecedentes pessoais e também nem os antecedentes familiares. Dos antecedentes obstétricos, ela tinha tido já um parto cesáreo há 3 anos por uma parada secundária da dilatação, sem qualquer outra intercorrência, feto termo, bebê saudável, né, tudo de forma bem adequada. Próximo. Então, lá, o exame físico no pronto atendimento. A paciente estava no bom estado geral, consciente, orientada, corada e hidratada, a cianótica estava dispneica a paciente. Uma PA de 100 por 50, um pulso de 125, uma frequência respiratória com 36 incursões respiratórias por minuto, a paciente estava afebril, e saturando em ar ambiente estava de 88% em ar ambiente e 94% com máscara em 15 litros por minuto. Dentro da ausculta respiratória, os movimentos, o número vesicular, estavam diminuído em base bilateralmente e tinha roncos em ápice esquerda. Esse era o dado do prontuário, os dados mais positivos do exame inicial da paciente no pronto atendimento. Aí dentro do exame físico, né, já mais específico, da obstétrico, motor uterina de 24, só lembrando que a gente não tinha a carteirinha de pré-natal, mas a gente tinha a informação da paciente, que se tratava de gestação gemelar, e era isso, né, do BCF presente, de ambos, 130 e 152, batimentos por minuto, movimentação fetal presente, referido pela paciente, com tônus normal, dinâmica uterina ausente, e o toque era um colo grosso posterior impérvio, segundo os dados do prontuário.
E aí, dentro dos nossos diagnósticos, para a gente sistematizar, né, os diagnósticos aí ligados ao nosso serviço, no diagnóstico obstétrico de normalidade, então, se tratava de uma gestante secundigesta primípara, com gestação tópica de 21 semanas, fetos vivos. No patológico pregresso, obstétrico patológico pregresso, um parto cesárea 3 anos por parada secundária da dilatação. No atual, nós colocamos como gemilaridade. E no diagnóstico clínico cirúrgico, Covid-19 e, naquele momento, uma pneumonia interrogada. Bom, aí, nesse momento, eu acho que a gente trouxe um pouquinho aqui de fluxogramas que embasam aí a nossa assistência a essa gestante, né? Então, o manual do Ministério aí, que está disponível, que os senhores têm acesso, né? Tem muitas informações nesse sentido. A gente tem um fluxo interno de manejo de Covid, que foi atualizado agora no dia 20 de abril, e a diretriz da clínica obstétrica é atualizada esse ano, né? Então, baseado nesses critérios, eu vou chamar algumas informações que são importantes nesse caso clínico. Primeiro, a história de tosse seca e febre há 6 dias, associado à história que ela trazia, que essa gestante trazia, que o marido estava doente, né? O marido já com Covid, né? Associado a isso, a paciente já tinha o diagnóstico, então ela já trazia também um PCR positivo, né? E dos sinais clínicos mais importantes, esse pulso a 125 por minuto, uma frequência respiratória de 36 incursões por minuto e uma saturação que chegava a 94, apesar da máscara de 15 litros de oxigênio por minuto. Bom, com essas informações, a gente, olhando ali para o score de alerta obstétrico modificado, que está disponível no manual do Ministério, a gente tem a classificação, no caso da nossa gestante, como alerta vermelho, né? Então, ela tinha alguns critérios aqui de alerta vermelho. O que a gente tem que chamar a atenção nesse caso é que a paciente com 2 alertas amarelos ou um vermelho, ela tem sim um risco aumentado de evolução desfavorável, tanto materna quanto fetal. Esse é o nosso fluxograma da cachoeirinha, não vou me ater a peculiaridades dele, mas é importante que o caso, que no nosso caso confirmado de Covid, queda da saturação, sinais de insuficiência respiratória aguda, foi encaminhado para a UTI. Tem que ser encaminhado para a UTI, porque a gente, seguindo esses critérios, não resta dúvida da gravidade do caso, né? Então, esses são os nossos critérios, que tem os critérios disponíveis no manual do Ministério, mas são os que a gente segue também dentro da casa, e aí a frequência respiratória, a saturação como critérios importantes do nosso caso clínico, né, desse nosso caso clínico. Bom, pela classificação aí do manual do Ministério também, é uma paciente que foi classificada como doença grave, né, naquela fase de hiperinflamação, né, então o Gilberto vai falar um pouco do que foi feito, mas a gente entende que era um caso que já tinha atingido o estágio, a fase pulmonar ali 2B, já com sinais de hipóxia materna, né, e entrando aí na fase 3, né, no estágio 3 de resposta hiperinflamatória. Mas aí eu vou passar a palavra novamente para o Gilberto. Vamos lá, então, dentro da conduta, né, já tomada de antemão e obedecendo aí o protocolo do Ministério da Saúde, né, a internação da paciente foi para a UTI, foram solicitados exames laboratoriais, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Apesar da não obrigatoriedade, nós solicitamos um ultrassom obstétrico, até porque ela estava sem a carteira de pré-natal, e era prudente que a gente pudesse realmente definir não só a condição da vitalidade obstétrica em si, mas também ter um entendimento da gemilaridade, da idade gestacional, enfim, né, dos pesos fetais, para que o nosso manejo pudesse ser o mais adequado possível. Foi realizado um raio-x de tórax e uma tomografia computadorizada, e a prescrição de corticoterapia, enoxaparina e antibiótico terapia de forma inicial, independente ainda da chegada dos exames, ou seja, foi a medida mais emergencial do caso da paciente, ok? Próximo. Então, já na UTI, uma prescrição inicial de ceftriaxona, azitromicina, enoxaparina na dose profilática e a hidrocortisona. Próximo. E aí, então, a chegada dos exames laboratoriais. Então, o HB de 11,7, HT de 34,8, os leucócitos de 7.200, 9% de bastões, uma plaqueta considerada normal, o tempo de protrombina normal, e o TTPA um pouco alargado, o PCR estourado de 71,5, TJ de 72 e TGP de 86, ureia de 34, creatinina de 1,
potássio, sódio, magnésio e bilirruína total em frações normais, e o dímero D também aumentado de 1,14. O raio-x de tórax com infiltrado pulmonar difuso bilateralmente e uma consolidação de lobo inferior à direita, né, sugestivo de pneumonia lobar à direita. Fizemos também um ultrassom obstétrico. Sim, aí é questão importante, né? Isso que o Gilberto falou. Eu acho que o ultrassom obstétrico, nesse momento, é importante a gente saber que os fetos estavam vivos, confirmar a idade gestacional, que a gente entende que vai mudar o tipo de conduta a depender da idade gestacional, né? Enfim. E aí, confirmando 21 semanas, os fetos com peso estimado de 400 gramas em ambos e sem qualquer alteração, né? Então, voltando aqui para o fluxograma, para o manual do Ministério, o importante é a definição da idade gestacional. Então, nesse momento, numa gestação abaixo de 24 semanas, a nossa ênfase aqui é que o nosso objetivo é o cuidado clínico materno, né? Não precisaria de cardiotocografia e a nossa prioridade é esse bem-estar materno, tá? Então, classificação do nosso caso aí como abaixo de 24 semanas. Giba? E aí, então, realizamos no mesmo dia, né, uma tomografia de tórax, mostrando o que a gente esperava, na verdade, uma obesidade em vidro fosco, né, difusa, bilateralmente, os achados compatíveis com pneumonia de etiologia viral, e, dentro desses achados, um acometimento maior que 50% do parênquima pulmonar. Ainda já no dia seguinte, na UTI, a paciente evoluiu, na verdade, assim, lá quase praticamente no mesmo dia, ele veio com uma piora importante, do padrão respiratório, tanto das incursões, né, da queixa em si da paciente, da saturação, e aproximadamente às 23 horas ela evoluiu realmente com uma necessidade de uma intubação orotraqueal, e que foi mantida até o dia 10/2, visto a progressiva melhora dos padrões ventilatórios, né? Então ela ficou entubada aproximadamente 6 dias. Nós não colocamos aqueles diversos resultados, né? A gente tinha uma lista, um prontuário enorme, né, de exames, porque, por incrível que pareça, os exames laboratoriais dessa paciente, eles se mantiveram bem estáveis, bem adequados, né? Não houve nenhuma assim, piora importante, né? E a intubação da paciente propriamente dita foi pelo aspecto principalmente clínico e da saturação propriamente dita, mas ela não teve realmente uma piora de exames de forma importante. O único dado que é interessante, que ela evoluiu com uma insuficiência renal aguda, essa paciente, com creatinina de 2,8. Isso foi visto no dia 6/2, até porque esses exames eram feitos praticamente diariamente, né? E ela teve essa reversão também desse mesmo quadro, sem nenhuma outra complicação mais importante, no dia 10/2, né, por volta de mais ou menos 4 dias aí de evolução, ela teve uma melhora importante. Ela não precisou de fazer diálise, enfim, absolutamente nada nesse sentido. Ainda no dia 4/2, então a paciente... Opa, perdão. Desculpa. Imagina. Pode. Tranquilo, aqui. Um adendo aí, né, na história dessa paciente, é que no dia 7/4, né, nós fomos informados que o marido da paciente, que já se encontrava internado no hospital da Brasilândia, aqui também da região aqui da Zona Norte, né, ele foi a óbito por complicações do Covid-19. Muito duro, né? Isso, quem está nos escutando aí, é realmente algo difícil, né, para todos nós, em todos os aspectos, né? Acho que esse que é um mérito também um pouquinho hoje, acho que da nossa discussão, né? Não tirando, obviamente, o contexto técnico em si, mas como é difícil, né? O que nós estamos vivendo em relação ao Covid, né? A gente está falando de grupos familiares e eu entendo que eu acho que todo mundo está vivenciando isso de uma forma muito mais próxima hoje em dia, né? Então, nós solicitamos a avaliação da psicologia, havia um consenso aí de a gente, obviamente, comunicar a paciente em momento mais oportuno. Então, no dia 11/3, nós fomos conversar, perdão, no dia 11/3, né, a gente tinha tido esse entendimento, né,
enfim, foi muito, muito duro, né? Não sei se o Enoch quer fazer algum comentário a respeito. Não, a gente realmente é isso que você falou, Gilberto. A gente tem passado por casos muito graves e aqui não só a questão alopática, né, mas também essa assistência multiprofissional que a gente precisa para essas pacientes, né? Então, no momento do falecimento do marido, a paciente ainda estava entubada na UTI e após a passagem desse quadro grave, foi muito duro para ela receber essa notícia, né? Acho que nesse sentido. Então, em 11/4, a paciente já evolui, né, de forma muito satisfatória, estubada, sendo então encaminhada para a enfermaria, né, do isolamento. Nós temos uma enfermaria de isolamento. Ela ficou nessa enfermaria do dia 12 até o dia 18. Ela evoluiu muito bem, impressionantemente bem. É visto aí o quadro inicial da paciente. A gente sempre tem essa ideia, às vezes, de, nossa, chegar de uma condição clínica muito desfavorável e, de repente, a paciente realmente ela evolui. Acho que todos vocês já estão tendo experiência e contato com a doença, como é um pouco misterioso, né? Não sei se eu posso colocar isso, mas coloco isso entre aspas, obviamente. Então, ela teve todo um cuidado de uma equipe multiprofissional, fisioterapeutas, toda a parte da saúde mental, nós, propriamente dito, né, os clínicos que fazem parte aí da equipe assistencial do hospital, teve alta hospitalar e foi encaminhada para o nosso pré-natal de alto risco da nossa maternidade, e até este exato momento ela segue em acompanhamento no pré-natal, sem qualquer intercorrência, né? E até o presente momento, eu escrevi isso não de forma pessimista, pelo amor de Deus, mas é para a gente entender que ela está indo muito bem, graças a Deus, né? Bom, e aí a gente levanta algumas questões que são importantes também, né, referentes a esse caso, antes só da gente finalizar, né? Então, primeiro, em relação à vigilância fetal na COVID, né, a gente sabe que esses casos, eles têm um risco maior, passado a fase aguda da COVID, um risco maior de desfechos, resultados neonatais, fetais adversos mais graves, como restrição de crescimento fetal, sintomas graves ao nascer e indo, muitas vezes, até para óbito intraútero ou no período neonatal, né? O mecanismo potencial que a gente entende atualmente é em relação a alterações placentárias, mas também a lesão sistêmica ou a repercussão sistêmica grave que essas mães têm, né? Então, isso por si só justificaria muitas vezes a fase aguda da doença, a insuficiência placentária, o oligoâmino. Bom, e aí, assim, devem ser estabelecidos, né, critérios no sentido de verificar o crescimento fetal e esse oligoâmino, tanto na fase aguda da doença, como no segmento após a paciente se recuperar, né? Então, no caso da nossa paciente, ela tem feito ultrassonografia obstétrica a cada 3 ou 4 semanas com Doppler, para avaliação do crescimento, para avaliação das complicações placentárias e do líquido amniótico. E aí eu acho que, talvez, só para a gente fechar a nossa parte, a nossa apresentação de reunião, eu trouxe aqui a última parte do Manual do Mistério, que fala sobre a prevenção de morte materna, nesse momento da pandemia. Alguns pontos que eu acho que são importantes a gente reforçar, né, que os colegas que estiverem acompanhando aí devem lembrar sempre. Então, primeiro, que reforçar para a gestante e para os familiares as práticas de higiene, distanciamento social, máscara, né? Nós, como profissionais e gestores de saúde, devemos sim lembrar e considerar que as gestantes e puérperas, elas são um grupo de risco para formas graves, principalmente no terceiro trimestre da gravidez, no momento em que a gente tem, muitas vezes, uma dificuldade, uma complacência respiratória menor, uma dificuldade pelo tamanho, pelo aumento uterino, né? Então, a gente já, naturalmente, sabe das modificações habituais da gestação no terceiro trimestre e o terceiro trimestre associado ao Covid passa a ter essa gravidade maior. Outra coisa que é importante é que também a gente tem, como o Alan falou no começo da reunião, a gente tem diferentes serviços aqui que fazem a assistência a essas pacientes, essas gestantes que chegam com síndrome gripal. Mas talvez em todos eles a gente deva fazer uma triagem, um processo de triagem, tanto para sintomas gripais, como para aquelas pacientes que tiveram contato com o familiar doente, né? Então isso é muito importante no momento em que ela chega no nosso serviço de saúde. É importante a gente lembrar sempre que os casos graves ou moderados preferencialmente devem ir para serviços que tenham a UTI, devem ser direcionados a serviços com UTI, por conta
tanto do agravamento precoce dessas pacientes, e eu não sei se nessa atualização do manual, como a doutora Vera falou que está sendo olhada, as novas cepas, eu acho que, eu não sei se está sendo visto também nos outros serviços uma piora muito rápida, né, desses casos. Então, muitas vezes, a gente tem que sempre ter a assistência e pensar nos casos graves e moderados, para onde a gente vai encaminhar, ou se o nosso serviço está preparado para receber essa gestante, tá? E para fechar, né, lembrar que, pensando na nossa prevenção de mortalidade materna, todo caso com sintoma gripal, seja ela puérpera ou gestante, a gente tem que oferecer, tem que fazer a realização do RT-PCR para a detecção do SARS-CoV-2, tá? Fechando o caso, eu acho que uma das mensagens do nosso caso, que o diagnóstico de Covid-19 não é necessariamente uma indicação de cesariana, né? Então, o momento do parto, a via de parto, sempre deve levar em consideração tanto aspectos obstétricos, a idade gestacional e a individualização daquele caso, né? Quanto tempo eu vou ter que esperar para transferir ou para estabilizar minha gestante ou não? Se a vitalidade fetal naquele momento me assegura as condições para eu esperar ela sair da fase aguda e assim programar o parto de forma adequada, com um feto viável, uma maturidade pulmonar, enfim, tentando diminuir os riscos tanto da mortalidade materna como da morbimortalidade neonatal. Pessoal, obrigado, tá? É um pouquinho disso que a gente trouxe, um pouquinho do nosso caso, como a gente tem levado lá na maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Obrigado mais uma vez ao Ministério, doutora Vera e Alan. Parabéns, Enoque, parabéns, Giba. Caso ótimo, né? Com desfecho muito bom, né? Às vezes não é esse desfecho para a mãe, mas para o pai foi trágico, e para a família foi trágico, né? Então, assim, esse é o negócio, né? E se morrer um pai é trágico, todos nós sabemos que morrer uma mãe, morre a família toda, né? Desestrutura completamente uma família, a criança vai deixar de ter o carinho que é necessário. Então, assim, é muito complicado de ter morte materna. A gente não pode interpretar a morte materna simplesmente como número, mas sim como um problema social, né? Então, parabéns aí pela condução do caso, pela apresentação, acho que foi ótimo, né, professora Vera? Acho que a gente pode fazer uns comentários aí, né? Bom, fiquem à vontade para mandar perguntas, a pergunta que vocês quiserem aí, isso só vai enriquecer aqui a discussão, muito importante. Mais uma vez, acho que tinha gente que não estava aqui na reunião, eu falei lá no começo que é muito importante que as pessoas da UBS participem, de todas as especialidades, enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga, todo mundo, tá? Porque é um atendimento multidisciplinar, como eles chamaram, isso é extremamente importante, né? Então, a gente precisa de todos e também da questão do fluxo muito bem organizada, né? Uma coisa que eu acho que é legal para a gente começar a discussão, né, professora Vera, é mostrar aqueles números novos, né? Eu acho que é legal, tá? Então, eu vou mostrar para vocês uns números, e aí eu deixo a professora Vera falar algumas coisas aí na sequência, que eu acho que talvez nem todo mundo tenha esses números aí na cabeça, tá? Aqui são os links que a gente tem aí para todos os guias, né? Manual de recomendação da gestante puérpera, a nota técnica de vacinação e o link do Observatório Obstétrico Brasileiro, que é onde foi reunido, coordenado pela professora Rossana, do HC, foi reunido todos os dados do CIVEP gripe, e a gente consegue tirar de maneira muito fácil, tá? As conclusões sobre dados e tudo mais, né? Então, foi baseado nisso que eu consegui esses dados, tá bom? Então, o que eu vi? Que até 21 de abril, tá? Então não terminou o mês de abril, que foi o pior de todos, a gente já teve um total de 893 óbitos confirmados por Covid-19 de gestantes e mais 255 de não especificados. O que a gente está observando é que está diminuindo o número de não especificados, inclusive de 2020, e subindo o número de Covid-19. Tá? É isso que está acontecendo, tanto de 2020 quanto de 2021. Então, a tendência é aumentar esse número mês a mês, né? Porque estão se esclarecendo os óbitos anteriores. E aí a gente vê... Acho que é interessante a gente prestar atenção que em 2020 morreram 457 mulheres. Isso. Nós estamos ainda em abril, no quarto mês, né? Já morreram aproximadamente, assim, quase igual o número das pacientes que morreram em 2020.
sem dúvida, já igualou, né? E aí, isso vem de acordo com esse número aqui, né? Que é a letalidade de pacientes internadas. Porque é impossível a gente saber quantas gestantes pegaram e calcular a letalidade em gestantes na população geral. Então, o observatório considera pacientes internadas. Dentre as internadas, a gente teve 5% de óbitos em 2020 em gestantes e 10,4% em 2021. Isso só reforça que a P1 ela é muito mais agressiva em grávidas, e é isso que o Enoch estava comentando, né? Que ela é mais agressiva e que o que a gente vem observando é que ela é muito rápida. Como o Enoch falou, é uma piora muito rápida depois do 10º dia. Então, se antes a gente achava que a piora acontecia no 7º, a gente vem observando uma piora depois do 10º dia. E para puérperas, isso é ainda pior, né? Pulou de 13% para 20,6%. E tem um dado aqui que é interessante, se a gente pegar gestantes e puérperas internadas por síndrome respiratória, foram 13 mil em 2020 e 6 mil aqui em 2021. Isso aqui para o sistema de saúde brasileiro, numa maternidade, não tem como a gente isolar em maternidades. Isso aqui vai acabar saturando qualquer sistema de saúde, né? Qualquer maternidade. É impossível a gente conseguir fazer um isolamento adequado com essa carga de pacientes. Então, é uma situação péssima, né? Então, do ponto de vista de trimestres, a gente vê que é no 3º trimestre e na época, no período puerperal, que acontecem os óbitos. Então, a gente pode dizer que é no 3º trimestre, porque o que a gente vem observando, e acho que a gente vai acabar comentando aqui ao longo da discussão, é que quando a gente opera inadvertidamente mulheres com Covid leve, o que acontece é que piora o prognóstico materno, leve, às vezes até moderado. Então, o caso foi muito bem conduzido, até porque era 21 semanas, não tinha como interromper, mas se fosse 26, 28 semanas, no começo a gente via serviços interrompendo. Isso piorava muito o prognóstico, né? Então, a gente vê aqui uma piora no 3º trimestre, 70% dos óbitos acontecendo em 3º trimestre puerpério. E foi constante aí, independente da variante, né? E olha que interessante a questão das comorbidades. Isso é extremamente novo, eu vi lá, calculei de 1 a 1 dentro do observatório, e a gente tem que obesidade, 13% das grávidas que morreram tinham, 12% para pacientes com cardiopatia, 12% com diabetes, asma 4%, imunodepressão 2%, doença hematológica 1,6%. A gente sabe que essas doenças são sobrepostas, né? Então, qual é a minha conclusão vendo esses números? Se a gente for somar tudo, considerando que aqui existe uma certa sobreposição, então, obesas vão ter hipertensão e vão ter diabetes também, né? Então, esse número aqui não deve passar de 30% no total, ou seja, 70% é de baixo risco, né? E aí, dentro dos estados, a gente tem que a letalidade de internadas dentro dos estados variou muito, né? Variou bastante mesmo. Aqui em São Paulo, 7,5% a letalidade de internadas. E olha que interessante, esse dado foi um pouco perturbante para mim, que é a não intubação em gestantes e puérperas por Covid-19 que evoluíram a óbito, ou seja, a paciente foi a óbito e não recebeu assistência ventilatória invasiva. Em São Paulo, 36%. Tá? Se a gente for ver aqui, Paraná 53%, Pará 51%, Mato Grosso do Sul 57%. Isso é muito preocupante, né? O que eu imagino, mais uma vez, daí da importância do fluxo, a paciente não chegou até o centro terciário, né? Ou não tinha vaga de UTI, mas eu acho que acabou que ela não chegou no centro terciário. Por isso que eu acho interessante a gente conversar sobre essas coisas. Acho que a Vera pode falar alguma coisa aí também, se alguém quiser comentar também. Assim, acho que em relação ao caso, né, a gente não tem muito, acho que o Enoch e o Gilberto diminuiu a nossa intervenção, né, assim, porque várias vezes que a gente ia pontuar, eles já chamaram a atenção, tá? Assim, o que eu vejo pelos números e por todas, na realidade, o caso é só para a gente ilustrar uma discussão, né? Que, assim, o que está acontecendo agora é que alguns dados que vão ser reformulados no manual, né? Então, eu vou dar um spoiler aí, porque a gente já discutiu isso, né? Assim, o que a gente tem visto? A P1 é mais agressiva, né? Também para gestantes, né? Essas novas cepas estão acometendo mais as gestantes, né? Ou as puérperas.
elas têm evoluído mal, mais tardiamente. Se antes no manual está lá colocando aquela curva que o Enoque colocou, né, da fase pulmonar e fase trombogênica, né, a partir do 7º dia, que a gente chama atenção no manual, do 7º ao 10º dia, hoje, a gente está mais chamando a atenção que tomem cuidado, vai sair nesse manual, que a avaliação, né, o controle da doença vai ser até o 14º dia nas formas leves, e depois, nas formas graves ou moderadas, você tem que monitorar por 20 dias. Por quê? Porque a gente está vendo as pessoas, né, Ana, piorando no 11º, a hora que a gente já está relaxando, entendeu? Ah, não, já curou, 10 dias é o suficiente, ela está curada, não teve sintomas mais, mas não é isso que a gente está vendo acontecer no país. As mulheres estão piorando no 9º dia, 11º dia, onde elas, às vezes, necessitam de intubação ou de oxigênio, de procurar o hospital. Então, acho que é uma coisa que a gente vai chamar atenção. Eu falo isso tranquilamente, eu sou atualmente também diretora de uma maternidade em Bauru, né, diretora técnica. Os casos nossos lá, nós estamos, hoje, infelizmente, nós tivemos um óbito de uma puérpera, de acontecer agora cedo. Era uma puérpera que era obesa, era hipertensa, 19 anos, né, que piorou no 9º dia de Covid. Resolveu a gravidez, era um termo, ela evoluiu para, assim, já foi para intubação, evoluiu pessimamente. A mãe dela morreu faz 1 semana de Covid. Então, assim, é uma tragédia, a gente sabe que é uma tragédia familiar aí, né? Perdeu a mãe, perdeu a filha e um bebê que está órfão, né? Então, assim, e essa paciente, ela piorou praticamente na hora que já estava curando, né? Teoricamente curando a doença. Então, assim, se tem uma coisa que a gente tem que chamar a atenção de todo mundo, é principalmente isso, elas estão piorando depois do 10º dia. Então, fiquem espertos, né? Não se considere que a paciente, deu 10 dias, está tudo bem, porque não está, né? É o que a gente está vendo. A outra coisa que chamou atenção, né, que é o fato da paciente, dessa parte da intubação. Então, a gente tem visto que as pacientes que estão morrendo, elas sequer tiveram a oportunidade de ser intubadas, né? Ou seja, de ter... Aí não dá para a gente, pelo gráfico, né, Alan, não dá para a gente inferir, chegou no hospital terciário, ou não conseguiu vaga no hospital terciário. Isso, pelos números, a gente pode suspeitar, mas a gente não pode garantir que esses dados é isso. O que a gente tem visto, e é uma coisa que, essa parte do fluxo eu que faço no manual, né, que a gente tem visto, assim, às vezes, tanto na unidade básica de saúde, ou no hospital, o que vem acontecendo? Eu falo isso pelo interior de São Paulo, então imagino que isso deve ser reproduzido pelo Brasil todo, e é o que a gente tem visto nas nossas reuniões, né? Porque a gente está atendendo todo o país. Muitos dos casos, a paciente, ela está na unidade básica, começa a ficar sintomática, vai para uma maternidade de baixo risco, né? Que não é o melhor local, né? Assim, o melhor local para atender pacientes em termos moderado, forma moderada ou grave, o ideal, vamos pensar no ideal, seria a paciente ser atendida no hospital geral que tem maternidade, né? Ou seja, porque essas pacientes, elas evoluem muito mal, rapidamente, entendeu? Então, ela evolui do moderado para grave, às vezes 6 horas de evolução, 5 horas, no mesmo dia.
Então, é uma outra coisa que tem que chamar a atenção de todo mundo. Então, assim, tem um caso leve, um caso moderado, o paciente está com dispneia, está com critérios de piora, ela tem que ser encaminhada o mais rápido possível por um centro o ideal seria um hospital Covid, né, que tenha estrutura, maternidade, tudo. Então, vamos pensar, isso é possível no país inteiro? Não, não é possível, infelizmente não é possível, né, não é a realidade brasileira. Então, que pelo menos ela tenha acesso a um hospital que tenha a UTI disponível. Ah, mas não temos UTI para todo mundo. Essa é uma briga que a gente está tendo, né? Assim, briga no bom sentido. Nós estamos tentando garantir que essa paciente gestante, ela não entre na fila de espera igual todo mundo, porque ela não é igual. Ela é um paciente que evolui rapidamente grave. Então, a gente está tentando fazer com que os hospitais que tenham UTI entendam esse lado, né? Então, talvez a gestante, ela não pode entrar na mesma fila de UTI como todo mundo. Ela tem que ser vista com um olhar diferente. A outra coisa, então não tenho condições de encaminhar para um lugar desse tipo, que tenha UTI. Então, encaminhe para uma maternidade que tenha alto risco. Então, essa combinação de fluxos, cada cidade, cada serviço tem que ter uma conversa, isso tem que estar muito bem estabelecido, né? Então, ali na região da Nova Cachoeirinha, quem são os fluxos? Quais são os hospitais que podem fazer esse tipo de atendimento? Ou quais os serviços que vão estar específicos para atender os casos Covid? E, assim, chamar muita atenção. Esse era até um questionamento que ontem eu e o Alan estavam conversando sobre o caso que ia ser apresentado hoje, porque, acredite, a gente estuda o caso, por isso que a gente pede para que vocês mandem o caso antes, para a gente saber o que a gente vai falar, né? Pelo menos chamar atenção. Então, essa paciente, ela piorou no 6º dia, né? Da doença, e ela procurou direto o hospital, né, Vila Nova Cachoeirinha, ou ela chegou em algum lugar antes? Eu posso responder essa parte, doutora Vera. Na verdade, ela passou numa UPA, né, de Pirituba, e aí foi feita a primeira avaliação da paciente, a oximetria, e nesse momento ela foi encaminhada para Cachoeirinha. Então, ela ficou algumas horas na UPA e foi rapidamente transferida para Cachoeirinha. E a chegada dela... Então, o fluxo funcionou. Funcionou, sim. A única coisa que, talvez eu chame atenção, que eu não sei do caso exatamente, ela testou positivo 3 dias antes de ela piorar, né? Onde que ela testou positivo? Foi na unidade básica de saúde. Informação, Giba, se você quiser falar. Bom, até o que a gente tem de prontuário, doutora Vera, na verdade, foi no momento em que o marido dela foi internado, acho que foi feito o rastreamento da família, ela, como gestante, realizou o teste, e aí saiu positivo. Na verdade, ele tinha saído, se eu não me engano, no mesmo dia pela manhã, e aí ela foi para a UPA já com o resultado de exame. Mas ela fez a coleta no dia que o marido internou, né? Então, alguns dias antes. Só chamando a atenção para vocês, assim, não é crítica, nada disso. É só um acerto de fluxo, tá? E uma preocupação. Uma vez que a paciente está com sintoma COVID, ela tem que ser monitorada todo dia pela unidade básica de saúde. Isso eu estou falando dentro do ideal, do que a gente tem que caminhar, entendeu? Essa é uma diferença. Assim, a unidade básica de saúde, ela não tem que fazer atendimento de caso moderado ou grave, mas ela tem que fazer um acompanhamento das pacientes leves. Então, simplesmente ligar, lógico, eu estou falando isso, não pensem vocês que eu estou na academia, não sei dessa rotina, tá? Mas, assim, ela tem que ser dada a devida importância no sentido, assim, uma vez suspeita ou COVID positivo, a unidade base tem que ligar todo dia para a gestante para saber, tem sintomas que está agravando?
tem dispneia, que nem no caso dela. Ela teve dispneia no 6º dia, pelo que entendi, ela procurou o serviço aí da UPA, e a UPA encaminhou de forma adequada para Vila Nova Cachoeirinha, que era um caso pelo menos moderado, né? Quando chegou para vocês era um caso grave, porque estava desaturando tudo. Então, assim, essa assistência, essa conversa tem que ter, entendeu? Por quê? Porque é justamente a evolução rápida dos casos. Às vezes ela está ótima, leve, né? Uma forma leve, mas ela piora a questão de horas. Então, esse trânsito, esse acerto, a gente tem que procurar fazer. Não estou falando que é fácil, porque não é. Professora Vera, acho que a Ludmila quer fazer uma pergunta. Eu não consegui ver. Pode. Pode falar. Oi, bom dia, pessoal. Eu sou Ludmila, eu faço parte da equipe da UTI do Hospital Cachoeirinha. Que legal. A UTI especializada nessas gestantes e puérperas de alto risco, né? E a gente está tendo um foco muito importante lá, que eu queria participar para todos vocês, que a gente está com uma equipe bem engajada no tratamento dos pacientes COVID, com material, com equipamentos, que a gente, graças a Deus, conseguiu, lutando aí fortemente com a diretoria para conseguir tudo isso, para dar uma melhor assistência. E essa foi a nossa gestante, que conseguimos fazer todo tipo de ajuste de tratamento intensivo, né, para ela, porque a gente tinha ali, neste momento, o que a gente não teve o ano passado, e a gente teve neste momento, capnografia, pressão invasiva, equipe já ajustada para fazer prona em paciente gestante, né, e assim, a gente, com essa paciente, a gente ficou muito feliz com o desfecho dela, obviamente, porque a gente conseguiu pronar sem ter nenhum tipo de risco, nem para mãe, nem para os filhos, até o momento. A gente sabe que essas crianças vão ser acompanhadas aí, assim como a mãe, mas até aquele momento de alta da paciente, a gente verificou que ficou tudo muito bem. E para nós, da terapia intensiva, é um momento extremamente crítico, porque fazer uma gestante ficar pronada e não saber o que está acontecendo com essas crianças, para nós intensivistas, que não somos ginecologistas, é um momento muito intenso de emoção. E o fato da gente ter os bloqueadores musculares para poder fazer nessa gestante, e a gente também não saber como que ela vai responder, como esses fetos vão responder. Então, tudo isso foi um momento dentro da terapia intensiva que foi intenso para cada membro que estava ali. A fisioterapia, que a gente não tem fisioterapeuta diariamente, toda hora, todo dia, mas a gente conseguiu fazer isso por essa gestante. Então, foi um desfecho muito interessante. O que eu queria dizer aqui, e eu não sei, é uma pergunta, quantas maternidades, doutora Vera, que está aqui, né, eu não a conheço, mas já percebi que a senhora conhece bastante aí o pessoal das maternidades, né? E quantas maternidades têm os núcleos de terapia intensiva especializados em mulheres? Quantas maternidades em São Paulo? Se a senhora pudesse me fazer essa... Porque eu realmente não sei. Então, parabéns, Lud, pela condução do caso, e eu acho que as angústias a gente compartilha, tanto o obstetra quanto o intensivista, então eu acho que, se eu posso dizer uma outra coisa boa do Covid, digamos assim, é essa ligação, essa aproximação que a gente está tendo, tanto com os intensivistas, quanto da parte de clínica médica, né, moléstia infecciosa, enfim, toda uma equipe aí multiprofissional. E eu sempre fui defensora, o Enoque me conhece, eu sempre fui defensora de que a gente só consegue tratar a gestante de forma adequada se a gente tiver essa ligação de equipe multiprofissional, não só da parte médica, mas da parte de enfermagem, da fisioterapia,
enfim, psicologia, né? É assim, eu não tenho exatamente os números para te falar, eu só te digo que é muito pouco, que eu conheço de serviços que tem UTI obstétrica, né, digamos assim, o pessoal da intensivista especializado em obstetrícia, seria o pessoal da USP, né, que eu sei que tem, a Unicamp, que eu acho que é outro serviço que tem, né, assim, considerado. Aqui em Botucatu a gente tem a mesma contato com o pessoal da UTI, por ser um hospital geral, e agora, diferente da época do ENOC, nós temos um time de resposta rápida, que tem nos aproximado muito com eles, a gente conhece muitas pessoas. Então, quando a gente tem um caso grave na maternidade, a gente aciona o time de resposta rápida, eles estão lá dentro de 1 minuto, 2 minutos dentro da maternidade, nos ajudando. E assim, a gente tem uma boa relação com o pessoal da UTI, aqui a gente tem essa conversa, mas não temos um intensivista específico para obstetrícia, tá? É o nosso sonho de consumo, como é o sonho de consumo de todos os lugares. Eu vou falar, assim, a minha impressão que eu tenho, tá? Sem evidência nenhuma do que eu estou falando. É assim, as pessoas, os intensivistas, eles têm muito estresse, né? Quem não é obstetra fica super estressado de ter uma paciente de UTI, um paciente obstétrica na UTI, né? Em todos os lugares. Não é só da parte de vocês, todo mundo tem esse medo. Eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais essa aproximação, certo? Eu acho que, assim, a gestante é um estresse mesmo, para quem não é obstetra, mas também eu acho que a única coisa que eu vejo de sucesso se a gente fizer essa aproximação. Por quê? Fora hospitais e escolas, os obstetras também não sabem tanto lidar com alto risco nesse sentido, né, de paciente de UTI. Né? A gente, como obstetra, a gente tem a formação de atuar nas gestantes de alto risco, a pré-eclâmpsia, digamos assim, a hemorragia pós-parto, que são uma coisa, DPP, mas, por exemplo, uma coisa que eu vejo muita dificuldade da nossa parte é tratar sepsis, né? Uma das primeira causa, ou se, dentro das 3 causas, a sepse é uma causa de morte materna importante. E eu digo, eu que sou formada, tenho toda a formação de urgência, muitas vezes eu tenho dificuldade em tratar sepse, entendeu? Não é o nosso dia a dia. É diferente da pré-eclâmpsia, da hemorragia, que é assim, é uma coisa muito mais frequente. Então, eu acho que, assim, Ludmila, eu acho que temos, sim, que fazer essa aproximação, né? Em relação à pronação, por exemplo, vocês peguem aí, tem a videoaula aí, né, que também é um outro trabalho do Ministério, gravaram videoaulas, né, o Alan participou, eu não participei porque estou no interior, não podia viajar até São Paulo para gravar a videoaula. E tem uma videoaula específica de pronação para paciente entubado. E é uma videoaula que foi gravada pelo pessoal da USP, que é o serviço que tem mais experiência em pronar pacientes, tá? E eles, eu digo assim, eles são o serviço de mais experiência de COVID, eu acho, né, assim, pelo que eu vejo. Eles têm mais a casuística deles desde o início da pandemia, acho que são 170 casos de UTI. Mas isso só gestante puérpera, a senhora está falando? Só gestante puérpera. Só gestante puérpera. Tá? Então, só gestante puérpera. Então, para mim, assim, não sei, posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que não. É o serviço que tem mais experiência de gestantes em regime de UTI. Então, acho que essa aproximação você poderia fazer, a gente pode intermediar isso, essa conversa com o pessoal da USP, tá?
Eu Sem acho que dúvida. eles têm muita experiência, né, Alan, sobre isso. Sim, sem dúvida. E outra coisa, desculpa, pode Pode terminar. falar. Não, acho que uma coisa legal, né, que a gente aprendeu também, é a questão da vitalidade fetal em relação ao PCO2. É diferente o PCO2 da não grávida com a grávida, porque a gente tem o bebê dentro, né? PCO2 acima de 45, ele pode alterar a vitalidade fetal. Acho que esse é um número legal para gravar, né, Ludmila, você que está na UTI. Então, quando o PCO2 chegar acima de 45, precisamos olhar a vitalidade fetal. A cardiotoco é a melhor forma de olhar. O líquido baixo, abaixo de 5, é um sinal de alerta, ok? Só que, principalmente no paciente em terapia intensiva, em geral, a terapia intensiva deixa a mãe em balanço negativo, né? E isso acaba gerando um oligoâmnio. Então, a gente tem que tentar manter, por mais que seja difícil, manter um balanço hídrico quase neutro na gestante. Essa informação, para quem faz terapia intensiva, é fundamental para a gente, né? Porque é uma parceria que a gente faz, a gente sabe que é péssimo para o terapeuta intensivo, mas, mas por outro lado, para o feto é fundamental a gente ter um balanço hídrico quase neutro, né? Outra coisa, quando o PA O2 sobre FiO2 é menor que 200, também a gente pode imaginar que o feto esteja sofrendo, tá? Então, também é um outro parâmetro interessante para a gente conversar, né, na terapia intensiva. Eu acho que esses são... E outra coisa é a saturação, né? Isso. Fala, Enoque. Eu queria falar, desculpa a intervenção. Na verdade, realmente, a gente é privilegiado dentro da Cachoeirinha, né? A gente tem uma UTI obstétrica, né? Ela atende casos ginecológicos também, mas nesse último ano e meio ela é uma UTI obstétrica. E acho que a gente é bem privilegiado lá dentro da casa. A Ludmila, ela está na coordenação da UTI atualmente, né, Ludmila? E a gente tem trabalhado nessa parceria. Acho que eu queria falar, ainda complementando a fala da doutora Vera, ou dentro do que ela falou, acho que, primeiro, é um sonho de consumo, sim, que a gente tem as vagas para todo mundo, né, doutora Vera? E eu acho que também o que funcionou muito dentro da Cachoeirinha, se é para servir de exemplo para quem estiver acompanhando a gente, eu acho que, primeiro, essa conversa muito próxima da equipe da terapia intensiva com a obstetrícia e um espaço intermediário ali. A gente tem um isolamento que a gente teve que modificar durante esse ano, aumentar o número de leitos, né? Então, a minha chefia e a minha diretoria está acompanhando também, não me deixa mentir, né? Então a gente teve que fazer várias modificações do nosso isolamento, tendo essas vagas intermediárias de paciente que era um caso grave para ficar dentro do hospital, que não podia ficar num leito de simples, mas que tinha que ter toda a estrutura para, numa pior, ela ser encaminhada para a UTI, né? Então, eu acho que essa conversa, esse link muito grande foi muito bom, e a gente conseguiu, acho que, ter um sucesso em alguns casos que evoluíram bem por conta do encaminhamento na hora adequada para a UTI, intubação no momento adequado, sem perder esses times, né? Pensando mesmo nisso, na queda da saturação com implicação fetal, ou mesmo no desfecho perinatal, tanto para o feto como para a mãe também, né? Então, isso foi muito importante. E aí, acho que para quem estiver escutando a gente, acho que alinhar isso, e não é fácil, porque a gente gastou mesmo um ano para ter esse fluxo funcionante, de verdade, ajuda. Eu acho que ajuda a gente a lidar melhor com os casos, a conhecer muito bem a doença. Acho que a Secretaria Municipal soltou há umas 2 semanas alguns critérios de encaminhamento para a UTI, né, uma atualização daqueles dados também baseado no que tinha do Ministério, e isso também a gente tem utilizado lá dentro. O Alan falou também dessa questão da vitalidade, realmente, a gente teve um caso recente, há umas 2 semanas, que foi bem isso. A gente teve uma cardiotocografia categoria 2, a gente ia indicar um parto prematuro naquele momento, e a paciente estava um pouco instável, era uma sexta-feira, eu passei a visita na UTI, a gente falou, poxa, esse caso, provavelmente a gente vai resolver agora, tá, vamos repetir a cardiotoco, e no momento em que a gente conseguiu melhorar, estabilizar a mãe, a gente conseguiu o tempo de fazer a corticoterapia, para qualificar esse feto, ter uma boa maturidade pulmonar, e esse parto, em vez de ter sido na sexta, foi no domingo, já com feto em melhor condição, já sob efeito do corticoide para maturação pulmonar. Então, eu acho que essa questão é muito importante, porque era uma paciente que estava precisando de um ajuste na saturação, do oxigênio, e a gente foi bem parceiro na UTI nesse sentido, mostrando que provavelmente para aquele recém-nascido fez muita diferença aqueles 2 dias ali, já sob efeito do corticoide, né? Então, eu acho que é bem nesse sentido. Agradecer aqui publicamente a equipe da diretoria e a Ludmila também, a equipe da UTI aí, pela parceria que a gente tem dentro da casa, né? Acho que é sonho de consumo mesmo, é um privilégio.
Parabéns, só colocar só mais um detalhe do que eu estava falando, assim, eu acho que o intensivista tem que entender, vocês provavelmente já sabem, mas como a gente tem várias pessoas aí na sala, é que a saturação tem que estar acima de 95 para gestante, acima de 93 para puérpera, tá? Porque senão esse bebê vai entrar em sofrimento mesmo. E a outra coisa, um outro detalhe que a gente tem reforçado dentro do sonho todo de consumo, né, e eu acho que isso é possível aí vocês na Vila Nova Cachoeirinha, a hora que a paciente tiver previsto para intubação, a gente deve fazer uma cardiotocografia desse bebê antes, durante e pós-intubação. E está preparado para, talvez, entrar para uma cesárea na UTI, fazer uma cesárea na UTI, ou pelo menos, aqui em Botucatu, a gente estruturou que paciente que vai para o tubo, ele é intubada no centro cirúrgico, por condições que a gente tenha que fazer uma cesárea. Então, intuba no centro cirúrgico, vê o que acontece, para depois dar um encaminhamento, porque é a estrutura que a gente tem possível. Né? Na UTI nossa, os quartos são muito pequenos, então não tem toda uma estrutura para fazer uma cesárea de urgência ali, né? Mas aí cada um se adapta no que é possível. Então, é saber que o pessoal que vai entubar uma paciente, né, na UTI, tem que avisar o obstetra, ó, vamos entubar essa paciente, por quê? Daí a equipe de obstetrícia, o ideal é que faça uma cardiotocografia antes, durante e no pós-intubação. Alguns casos, pelo menos é a experiência da USP, que tenha que intervir na hora ali, né, que intubou, faz uma bradicardia e se mantém aquela bradicardia e tenha que resolver. Mas vários casos não. Só que a gente só vai saber isso perante se a gente estiver monitorando, né? Então, acho que isso é importante, essa conversa, tá? Legal, então, assim, acho que o que a gente pode pegar daqui é, Ludmila, parabéns, Enoque, Giba, que e a administração também do Cachoeirinha, Jussara, eu acho que a gente pode pegar esse exemplo do Cachoeirinha e transportar, por exemplo, para uma UBS, transformar para um nível mais simples. Eu acho que as pessoas têm que se conversar, vocês se conversaram, por isso tem esse fluxo legal, né? Porque a obstetrícia se juntou com a terapia intensiva, eu acho que na UBS a clínica pode se juntar com a obstetrícia e daí estabelecer, e com a administração para estabelecer um fluxo. Eu queria mostrar para vocês uma coisa que eu acho que pro pessoal da UBS é fundamental, mas assim, fundamental, que existe um detalhe que eu acho que a gente tem que ficar muito atento, que é o seguinte, que é o nível de gravidade, tá? Às vezes a gente não sabe. Mas eu queria chamar atenção para isso. Ó. Se a paciente, que é o caso aqui dessa paciente, se ela chega na UBS, vamos pensar lá na UBS, eu sempre gosto de falar da ponta. A paciente chegou na UBS, ela falou o seguinte, estou com dispneia, pronto, acabou. Ela passa para ser classificada como moderada. Então, ela não precisa estar dessaturando abaixo de 95 para você classificá-la como um grau moderado. E isso faz toda a diferença, porque a P1 é muito agressiva com a gestante. A gente não pode mandar ela para casa, a gente precisa deixar ela em observação, né? E ela precisa ir para um centro onde tenha recurso, principalmente se ela tiver com a frequência respiratória maior ou igual a 25, e se tiver com a saturação menor que 95. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia da questão da ausência de dispneia, tá? E aí, se ela for leve, aí sim a gente vai entrar com as medidas iniciais, lembrando que o oseltamivir só vai ser dado se a paciente tiver síndrome gripal a menos de 40, da evolução tem que ser até o 14º dia, hoje em dia, como a professora Vera falou. Não tem jeito, está piorando depois, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão das datas e questão da dispneia inicial. Se ela tiver com dispneia, acabou, a gente tem que internar. Só para quem não estava aí no começo, o Enoque mostrou a questão da classificação de risco da paciente. Então, tem esse score do MELS, que eu acho que é muito importante que vocês tenham ali no celular para tirar
na hora para classificar se a paciente ela está num grau moderado, leve ou grave, né? Que no caso era alerta vermelho, né? Na condição dessa paciente era um caso extremamente grave com uma provável evolução ruim. Outro detalhe que eu queria comentar com vocês é em relação à medicação, né? Foi interessante, eu acho que aí foi feito de maneira perfeita. Vocês não deram o corticoide antes do 7º dia, né? Mas a gente vê na vida real que tem um monte de gente dando corticoide precoce, né? Isso está errado, isso vai chegar na Ludmila lá e vai estar pior o caso para ela, né? Quando a gente dá corticoide muito precoce, a gente tem que esperar o 7º dia para dar o corticoide. E a gente está vendo que o pessoal está dando corticoide, antibiótico, vai começar a selecionar a bactéria dando azitromicina em D1, né? Que é o que a gente está vendo. E aí a bomba vai sobrar para a UTI, vai sobrar para a Ludmila, que daqui a pouco não vai ter mais antibiótico para conseguir tratar essas pacientes. Então, vamos tomar cuidado. Caso inicial, não é para dar corticoide só depois do 7º dia, e a gente preconiza antibiótico só se tiver sinal de infecção bacteriana, e se a paciente internar, casos moderados, a gente vem vendo que a paciente de fato faz infecção secundária, assim, aos montes, né? Então, às vezes, e evolui muito rápido. Então, poxa, deixar reservado antibiótico para as pacientes que vão internar. A gente tem que ter essa responsabilidade de não ficar dando antibiótico à torta direita, né? Acho que isso para o sistema de saúde básico é fundamental. Então, é fluxo, paciente moderada tem que ser encaminhada para um serviço de maior risco, que tenha suporte ventilatório para essa paciente, para a gente não chegar nesse ponto de ter mais de 50% de pacientes que morreram de insuficiência respiratória sem ser entubada. Isso a gente não pode aceitar. Isso é uma coisa que é inaceitável, principalmente para uma gestante, né? Então, acho que é isso. Eu gosto sempre de falar da UBS, eu gosto de falar que, assim, tanto a administração, enfermagem, médicos, fisioterapeutas, administradores, são todos responsáveis por essa interação de todos da equipe para poder fazer esse monitoramento até o 14º dia, para a gente tentar reduzir esse índice de morte materna enquanto a gente não tem vacina, né? Tá bom? Doutora Vera, Enoque... Tem umas perguntas aí, vê se você consegue. A Valéria Matias pergunta, eu não sei quem é a Valéria, se ela pudesse se apresentar. Sabemos da cultura de pânico em pacientes aceitarem a intubação, como é orientado nesse sentido. E até onde chega a autonomia, avaliação, necessidade médica, decisão da paciente. Você pode se apresentar, Valéria? Pode falar, Valéria. Bom dia, gente. Eu sou enfermeira da UBS Vila Dionísia, onde nossa referência é a maternidade Escola Cachoeirinha. Graças a Deus, nós temos, né, uma referência, e que não é a realidade nem na cidade de São Paulo para todo mundo, quanto mais no estado, né, doutora Vera? E a gente fica perguntando, porque assim, a gente está recebendo essas tragédias, elas foram anunciadas antes, né? A gente só está comprovando o que está acontecendo, que são as tragédias familiares, pessoas perdendo 2, 3 membros da família, tudo que foi falado aí é uma realidade que a gente está recebendo aqui na UBS, e nós estamos com a preocupação também de tratar com a equipe multidisciplinar, né, o apoio psicológico, enfim, tudo que uma estratégia de saúde da família pode oferecer, a gente está conseguindo. Só que nós, quando recebemos alguns casos, nós lidamos com o pânico cultural da intubação, né? E aí, tanto a gestante quanto o paciente normal, ele já chega com aquela fala de que não quero ser intubado. E foi muito interessante quando vocês colocaram que, assim, muitas gestantes não têm relatado, no caso de vocês, que passaram a ser intubadas antes de virem a óbito. Esses casos, a gente teria como avaliar se foi uma negação de intubação dessa gestante? Valéria, não temos como saber. Assim, eu queria falar depois também, doutora Vera, se a senhora me permitir. Tá. O que a gente acredita,
estando no Ministério, olhando os números, é que, na realidade, os pacientes não chegaram num hospital de referência, ou um hospital que tem UTI, assim, elas chegaram tardiamente. Então, agora eu vou falar da minha suspeita, mas acho que a Ludmila pode dizer com mais propriedade nesse sentido. Exatamente. Eu acho que as pacientes têm medo, sim, de entubar, porque na cabeça da gente, assim, né, como até para os leigos, assim, intubação significa o próximo passo para a morte, certo? Só que eu acho que, assim, a gente tem que fazer essa orientação e proporcionar que ela possa ter um atendimento digno, porque no sentido, assim, o pavor da intubação eu entendo, mas eu acho que o pavor da morte deve ser maior nesse momento. Então, como você fez a pergunta ali, né, se pode ter o critério de escolha, eu acredito que, assim, não, nesse momento é questão de vida, né, assim, eu sou totalmente a favor de que as pessoas sejam orientadas e que elas façam as suas escolhas, mas é diferente aí de uma situação, de uma pandemia, de uma doença que se agrava rapidamente, que leva a óbito, em relação, por exemplo, eu acho que um paciente que é oncológico, vamos supor assim, que não tem mais expectativa nenhuma de sobrevida, ter a escolha de ser entubado é uma coisa, agora uma paciente, né, jovem, que tem uma doença, que é uma pandemia, que o recurso é entubar, é a chance dessa pessoa sobreviver, eu particularmente acho que a gente tem que fazer a orientação de que ela... Então, por exemplo, na unidade básica de saúde, que tem que ligar para a paciente, perguntar todo dia, tem que orientá-la que se ela tiver dispneia, ela tem que informar, porque isso vai ser marcador de vida para ela, né? A chance de viver, né? E ainda mais gestante, que a gente consegue mexer com ela do lado do feto, né? Você tem um bebê aí dentro, que se você ficar com falta de oxigênio, você vai perder o bebê. Eu acho que... Valéria, o que eu posso te falar como intensivista, eu tô num programa de doutoramento pela Universidade do Porto, e o meu foco de estudo é exatamente decisão compartilhada dentro da UTI. Então, eu ando estudando bastante sobre isso, e aí a gente fica sobre aquela coisa, né? A gente tem que ir lá e fazer o que a gente tem que fazer, ou a gente pode, em alguns casos, ou em todos os casos, ou em qual caso a gente tem que ser, assim, mais paternalista, mais decisório, ou não, ou a gente tem que escutar a autonomia dessa paciente. E para isso, muitas coisas passaram por mim nesse período de pandemia que eu queria distribuir aqui com vocês sobre esse assunto da intubação. Tem muita gente, sim, com medo, não só gestante, as gestantes com certeza têm muito mais medo, e muitas delas, eu tenho certeza absoluta, que não chegaram na UTI e que evoluíram mal e aumentaram a taxa de mortalidade materna por conta desse medo, né? Medo de ir na UBS fazer o pré-natal, medo de ir no hospital para fazer um exame. Eu tenho absoluta certeza que foi muito mais isso do que propriamente a paciente já chegar grave lá, a gente ter que entubar e ela falecer, né? Ou chegar muito tardiamente e falecer. No caso da intubação, para quem está aí na ponta, igual você está na UBS, e a paciente chega e está dispneica, e fez o contato, se a gente tiver equipes, eu acho que isso é o meu desejo e o meu empenho e a minha palavra para todo mundo, se a gente tiver equipes generosas, e essas equipes generosas, elas partem de todos, não é só da enfermeira, do médico, de todos têm que estar confiando um no outro, porque quando ela chega lá e ela está com medo, é porque ela não está confiando. E a gente tem que passar essa confiança para eles, que às vezes a gente não tem, né? Então, às vezes, o próprio médico, o próprio enfermeiro, também está em dúvida.
Então, o que eu posso te dizer é, confie no outro, confie mesmo no médico, no hospital, no fisioterapeuta, na enfermeira que está ali na ponta para cuidar. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para essas gestantes que estão chegando, sabe? Para tentar tirar o medo delas, é passar essa confiança. Olha, confia, nós vamos te ligar. Igual a doutora Vera falou, se ela chegou, então tem que ter uma equipe montada para falar, olha, amanhã a gente vai te ligar novamente para ver como é que você está. Se você tiver qualquer pior, a gente vai te orientar a buscar o hospital, mas estamos juntos com você. É possível fazer isso para um zilhão de pacientes? Se a gente tiver equipe generosa, aonde o outro se prontifiquem em fazer isso, eu acho que a gente consegue, sabe? Então, quando chega paciente lá e fala assim, doutor, eu tô dentro da UTI, já é diferente daí da ponta, tá? Mas se ela estiver lá dentro da UTI, ela vira para mim e fala assim, eu tenho medo de ser entubada. Daí eu como médico, junto com a enfermagem, junto com a psicóloga, junto com todo mundo da equipe, tentar sensibilizar essa paciente para o melhor para ela. E que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Para o melhor para ela, para os filhos dela, para a família dela. Então, se a gente começar a ter mais esse discurso, Valéria, eu acho que a gente consegue adequar o tratamento delas para que elas saiam melhor. É isso que eu queria deixar. Também acho, e eu acho que é legal também que vocês tenham o protocolo. Eu acho que é bacana compartilhar sempre o protocolo com a gestante, que eu acho que isso faz muita diferença, né? Ter um protocolo, não ter um protocolo de evolução de catéter para máscara para catéter nasal de alto fluxo, né? Até para mostrar para vocês. Isso é muito bom, viu, Alan? Muito, isso que você vai mostrar aí, porque a Valéria lá na ponta, se ela virar para a paciente e falar assim, olha, você vai para o hospital, mas não quer dizer que você vai ser entubado. Existe lá uma coisa chamada catéter de alto fluxo. Perfeito. E que não são todas as UTIs que tem, mas a gente está brigando para ter. E aí isso já é uma coisa, uma esperança para ela, entendeu? E aqui, ó, o catéter nasal ele vai só até 5 litros na próxima edição, tá? Do manual. Vai cortar aqui os 6, vai para 5. Depois ela evolui para se saturando menos que 95 para máscara de Venturi, não reinalante, a 50%, e depois o catéter nasal de alto fluxo a 40 a 70 litros. 40 a 70 litros, é muito oxigênio. E eu aprendi também com meus amigos terapeutas intensivos que esse catéter nasal de alto fluxo, ele tira a água da mulher até não querer mais, então desidrata. Então pode ser que o líquido também caia na vigência do uso do catéter nasal de alto fluxo, né? Eu acho que o Luiz quer falar, né, Luiz? Você está fechado aí. Fechado. Bom dia. Bom dia. De Cuiabá, né, Mato Grosso. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Obrigado. O primeiro, né, nós entendemos, a cardiotocografia é extremamente necessário. Mas o que nós estamos vendo aqui, que está acometendo a COVID, em muitos fetos prematuros. Né? E não pode ter falsos negativos, falsos positivos nessa cardiotocografia em fetos prematuros? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento que eu estou fazendo é qual é o melhor momento para interromper a gravidez? Essa é uma discussão enorme, muito difícil, né, que nós estamos vendo, né, porque a gente, inicialmente, naquela situação extremamente grave, se você não tem condições de fazer uma indução de parto, tem que fazer uma cesárea, será que não vai agravar a situação da mãe para salvar o feto? Qual é o melhor momento para resolução da gravidez numa situação dessa? Nós entendemos que pronação, só um minutinho, Vera, pronação, na USP, em grandes hospitais, tem muita experiência, mas nós aqui temos pouca experiência em pronação em gestantes. A gente percebe o quanto é difícil, né, fazer essa situação em gestantes. Então, é uma situação assim, que a gente fica com muita dificuldade, né? Assim, nós ainda estamos na capital. Imagina o interior do estado do Mato Grosso, a situação que está. Né? É por isso que eu acho que cada lugar vai ter a sua condição e a sua indicação nessa interrupção dessa gravidez. Isso vai depender muito de onde tiver. Eu vou dizer a parte da interrupção de gestação aí, do parto, depois acho que o Alan fala da parte de cardiotocografia, até porque eu acho que ele tem mais propriedade
para falar. É assim, essas dúvidas também nós no Ministério temos, entendeu? Não é uma coisa, a gente não pode fazer uma receita de bolo sem, às vezes, mudar o ingrediente, né? Porque vai depender dos lugares, sim. Eu te digo da parte, por exemplo, eu que coordeno a maternidade em Bauru, a maternidade é de alto risco, o hospital Covid fica a 1 quilômetro da maternidade, não fica colado na maternidade, e a gente tem tentado essa conversa, né? A princípio, o pessoal da UTI lá do Hospital Covid estava com muita resistência em tentar pronar a paciente. Eu não tenho condições de estar fazendo cardiotocografia lá na UTI, eu deixei um aparelho lá na UTI do Covid, mas eu não tenho equipe que faça toda essa parte bonitinha, tá? Nem da intubação. Então, o que a gente fez de acordo do que... Eu vou passar a experiência nossa de um hospital que não é universitário, tá? O que a gente fez foi esse acordo com o pessoal da UTI, que a hora que a paciente tiver necessidade de uma intubação, que a equipe da obstetrícia seja acionada e a gente vai lá e pensa se vai resolver a gestação, ou se a gente vai monitorar o feto, assim, esse é o acordo que é possível dentro de um hospital que não é maternidade, tá? Em relação, quando resolver, Luiz, assim, a única coisa que eu tenho a certeza, que a gente do Ministério tem a certeza, que na forma leve não deve resolver essa gestação. Tem que passar esse tempo, né, da doença, esperar ela curar, para depois a gente pensar se tem necessidade de resolver ou não. Por que disso? Porque a forma leve, assim, qualquer processo cirúrgico, seja parto vaginal ou cesárea, tem uma liberação de citocinas inflamatórias, certo? Que isso vai piorar muito a doença do COVID, né? Porque já é uma doença inflamatória, digamos assim, né? Tem a fase inflamatória. Então, a recomendação que a gente tem feito é evite resolver a gestação na forma leve. Na forma moderada ou grave, a gente tem que pensar risco e benefício, entendeu? Porque, assim, é muito complicado. Se a paciente vai ser entubada, é muito complicado eu falar para vocês, não deve resolver a gestação. Entendeu? Acho que é muito complicado isso, porque tem muita particularidade. Então, assim, talvez resolver na hora que a paciente vai ser entubada é uma alternativa? Talvez sim. Depende do que você tem de possibilidades, tá? Às vezes é fácil a gente falar, estando num hospital universitário, que eu tenho equipe de plantão, eu tenho os residentes, eu tenho os médicos intensivistas, tudo do nosso lado, né? Diferente de outros hospitais. Então, acho que a gente dar uma receita de bolo, é impossível, ainda numa doença nova. A única coisa que a gente tem reforçado é não resolva a gestação na forma leve. Evite, retarde essa resolução da gestação. Porque, às vezes, a gente fica com a cabeça assim, mas se ela piorar, eu vou resolver em situações muito mais graves? Sim, mas daí ela tem uma indicação. Se ela está em forma leve, ela não tem uma indicação, tá? Legal. Concordo, eu acho que, assim, uma coisa muito importante é considerar a idade gestacional. Entre 24 e 34 semanas é a época que a gente vai ter dúvida, né? Abaixo de 24 semanas, a gente não tem dúvida que é prioridade absoluta materna. Acima de 34, a gente tem ali uma situação muito complicada, porque a mãe tem uma restrição respiratória muito grande, só que, ao mesmo tempo, a gente tem que sempre lembrar, mesmo acima de 34 semanas, formas leves, tem que esperar, tá? Não é para sair resolvendo forma leve que vai piorar o quadro dela por liberação de citocina inflamatória. Casos moderados, a gente tem que ver caso a caso. E aí, a gente já entubou a paciente entre 24 e 34 aqui na escola, com vitalidade fetal limítrofe, levamos e o feto saiu bem, tá? Então,
é caso a caso mesmo, né, nesse intervalo, e é a pergunta de $1 milhão essa, né, quando resolver. O problema é que não tem resposta, né. Quanto à vitalidade fetal, é muito interessante que a gente veja alguns critérios que são assim, né, para a indicação de resolução, na minha opinião, no COVID, pela cardiotoco, é por desacelerações, tá. Esse é o critério principal. Deixa eu mostrar um caso interessante para vocês aqui, ó. Olha, esse é um caso que a paciente estava fora de trabalho de parto, absolutamente fora de trabalho de parto. Olha aqui, nenhuma contração. E olha isso aqui, me chamaram para fazer um ultrassom. Quando eu entrei na sala, eu perguntei se a sala estava pronta, né? Porque o residente ainda não tinha visto a cardiotocografia, tá? Então é muito interessante. E aqui, ó, que é a bradicardia fetal persistente, a taquicardia fetal persistente e a presença de desacelerações tardias, né? Eu acho que se isso acontecer, essas desacelerações, e principalmente na ausência de contrações, né, eu acho que sim é a indicação de resolução. No novo manual, a gente vai tirar o oligoâmnio como indicação, o perfil biofísico a gente vai tirar, e o Doppler ele não altera na COVID, é muito interessante. Eu acho que o Enoch também deve ter visto isso, né? O Doppler ele não altera, o que altera é a cardiotoco líquido mesmo, né, Enoch? Bom, na verdade é bem isso. Eu levantei a mão para falar, mas quase já foi contemplada a minha fala. Eu acho que a ideia, na verdade, Luiz, te respondendo também do nosso lado, eu acho que primeiro é pensar quem é o nosso caso, né? E aí o Manual do Ministério ele foi bem feliz nesse sentido, naqueles parágrafos em que eles falam que a gente precisa ver qual a idade gestacional do meu caso, qual é a gravidade, como está essa paciente. E eu também vou ter que olhar onde eu estou, né? Será que nesse momento eu preciso pedir uma vaga para transferir ela para um serviço que tem uma UTI neonatal que consiga receber esse feto prematuro, caso tenha que se resolver, ao invés de eu postergar e tirar um feto prematuro num serviço que eu não tenho condições de dar essa assistência? Então, acho que essa pergunta, como o Alan disse, é uma pergunta que todo mundo quer, mas o objetivo é esse, é a gente olhar onde a gente está, em que condições está o meu feto e a minha mãe. Se possível, se eu conseguir sair da fase aguda, mantendo condições de hidratação materna, oxigenação, que é o que provavelmente vai mudar o resultado perinatal desse bebê, a mãe mantendo a hidratação, e aí a gente vai estar conversando bastante com o intensivista, né, eles querendo deixar um balanço negativo, mas a gente pensando em hidratação, aí sim eu acho que a gente tem condições de tomar a melhor decisão frente ao que a gente tem de evidências atuais. E a questão da cardiotoco também, né? A gente sabe que a literatura mostra pra gente muito falso positivo na cardiotocografia, muitas vezes a gente tem que repetir, e nesse momento, o Alan, foi bem importante você mostrar aquele slide, Alan. A gente vai sair um pouquinho, dar um passo atrás dos critérios que a gente está acostumado de cardiotocografia, então muitas vezes a gente não vai ter aceleração transitória naquele momento, mas o que vai chamar a atenção vai ser, por exemplo, uma redução da variabilidade ou as acelerações persistentes, né, as acelerações prolongadas. E nesse momento, eu acho que a gente vai olhar para os monitores. Será que a minha paciente precisa melhorar um pouquinho da oxigenação e eu vou manter a cardiotoco contínua para ver a resposta do meu feto? Poxa, melhorei a oxigenação, então a gente teve um caso recente, semana retrasada, que era isso, né? Melhorou um pouquinho a oxigenação, às vezes a gente consegue ganhar uns dias a mais, né? Então, a gente vai ter que olhar para a cardiotocografia, é sempre uma pergunta que a gente sempre faz, né? De quem que é essa cardiotoco? Poxa, da minha mãe que está saturando 88, não adianta, a minha cardiotoco ela vai estar mais comprimida e eu não vou ter as acelerações, tá bom? E finalizando só a questão do Doppler mesmo, né? O Doppler, infelizmente, ele não tem ajudado a gente nesses casos. A gente não indicou nenhum parto na cachorrinha por alteração de Doppler nesse ano inteiro. O que foram as indicações foi a indicação clínica da mãe que foi estabilizada e principalmente a cardiotocografia, né? Então, se a gente não tem a cardiotoco disponível e a gente também muitas vezes tem dificuldade do aparelho da cardiotocografia, o bom sonar ali do lado, ele é muito importante, né? Porque ele vai detectar a bradicardia. Eu vou ter que ficar mais tempo, vou esperar um pouco, mas eu vou detectar a bradicardia, né? Acho que isso é muito importante. Desculpa, doutora Vera. Só reforçar uma coisa, assim, é que às vezes a gente acha que o exame de Doppler é a 8ª maravilha do mundo. Ele continua sendo a 8ª maravilha do mundo, mas não por questões de hipóxia aguda, né? Ele vai manifestar provavelmente a restrição de crescimento, a insuficiência placentária. Por enquanto, do ponto de vista do COVID, o Doppler não adianta para nada. E só reforçar uma coisa da cardiotocografia,
tomem cuidado com a cardiotocografia de paciente entubada que está sedada. Às vezes, o achatamento da variabilidade é um reflexo do bebê sedado, né? Então, assim, tomem cuidado nessa interpretação. Eu falo isso porque a semana passada, lá em Bauru, nós tínhamos uma gestante que estava 32 semanas e mostraram uma cardiotocografia horrorosa, assim, sabe? A variabilidade quase completamente achatada. Daí a conversa foi, qual é o grau de sedação dessa mulher? Né? Daí a gente repetiu depois e viu que era provavelmente efeito do sedativo. Por isso que o perfil vai sair dos critérios. Só fazendo o Gisal Doppler aqui, a gente indicou parto em algumas situações no pós-Covid, né? Então a gente teve alguns casos de restrição de crescimento, centralização e alteração de Doppler um mês pós-Covid, um mês e meio. Isso a gente teve alguns casos, né? Lembrando que o Covid aumenta a chance de pré-eclâmpsia, hein? Aumenta a chance de pré-eclâmpsia com significância estatística, é um trabalho agora, né, mostrando isso, mostrando que aumenta a chance sim de pré-eclâmpsia e aumenta a chance de óbito só em 22 vezes, né? Comparando com outras gestantes. 22 vezes é o risco relativo, é muito alto, né? É uma coisa absurda. Eu queria falar para o Luiz, que está longe aí da gente, Luiz, que é o seguinte, o que eu consigo perceber dentro da UTI é que quando está com uma gestante grave, que você não sabe se vai entubar, se não vai entubar, e o risco desse bebê, aquela coisa toda, né? Quando a equipe está entrosada, quando a equipe está confiando um no outro, de verdade, assim, junto, olha, vamos ler esse caso, olha, a gente não sabe, então vamos ter humildade, vamos perguntar para quem sabe, e vai lá e pergunta, porque não é todo médico, não é toda enfermeira que tem essa particularidade de conseguir fazer isso. Mas se a gente conseguir, através da gente, e eu tenho certeza, Luiz, que com a sua preocupação e com a sua pergunta, você tem essa possibilidade de fazer isso com a equipe que você trabalha aí, de ter um pouco mais de humildade no sentido de falar com o pessoal, sabe? Olha, a gente não está sabendo tocar isso daqui, a gente está com medo. E medo é inerente de todos nós, né? Então, chega para eles e fala, olha, vamos discutir esse caso todo mundo junto? Olha, se chegar algum outro caso, conversa comigo de novo, e estar presente, sabe, poder conversar com quem todo mundo sabe um pouquinho, ninguém sabe tudo e todo mundo sabe um pouquinho, mas se unir isso daí, eu percebi na prática, e é por isso que eu estou batendo nessa tecla de novo, na prática diária, na minha vida, de que isso faz a diferença. Existem trabalhos que mostram isso, eu não vou saber falar para vocês aqui agora, porque eu já li, já esqueci aqui, mas existem trabalhos que mostram isso. Então, se a equipe tiver esse engajamento e essa união aí, de falar, né, e a discordância, Luiz, ela é importante, porque se o intensivista fala, não, eu não concordo, ou o obstetra vira e fala, não, eu não concordo, mas tiver uma moderação aí, e isso é dentro do que eu faço no meu doutoramento, que é a bioética beira-leito, essa bioética beira-leito, essa conseguir fazer essa união em prol de cada paciente, entendeu? É isso que eu acho que vai fazer a diferença de indica ou não indica esse parto, para quem não tem tanta, um Doppler, ou não tem uma tomografia, ou não tem coisas que num grande centro talvez você tenha, né? E num pequeno centro você não tem, mas você faz a diferença só com isso, só com a clínica, entendeu? Legal, acho que está avançada a hora, né, professora Vera? E assim, só respondendo rápido para o Edgar, acho que ele perguntou de quanto em quanto tempo repete a cardiotoco. Acho que se a paciente estiver muito grave, tem que repetir a cardiotoco várias vezes ao dia. Depende da gravidade da paciente. Se for um caso leve, uma vez ao dia, né? Mas depende realmente da gravidade. Acho que avançado da hora aí, acho que é legal a gente agradecer todo mundo aí, né? Da minha parte, parabéns mais uma vez para o Hospital Vila Nova Cachoeirinha como um geral. Obrigado a todo mundo que esteve presente aí. E uma alegria estar junto com todo mundo, compartilhando. Acho que a Maria Auxiliadora quer falar alguma coisa, né? Desculpa, eu estou na região errada. Eu sou da Centro-Oeste também, como o Luiz. Eu sou de sou de Mato Grosso do Sul, tenho formação... Maria Auxiliadora, não tem ninguém errado, em lugar nenhum. Assim, a gente só dividiu a apresentação dos casos para ter
alguém que se responsabilize pela apresentação. Mas essa disponibilidade, ela é para toda hora, qualquer um... Eu sei, professora, foi uma colocação, eu fiz pós em gineco com Baracá, na Paulista, meu mestrado, então, assim, eu estou no Comitê de Mortalidade Materna, né, estadual, como academia, né, como diz a senhora, mas a gente sabe o que está acontecendo. Mato Grosso do Sul tem 2 fronteiras secas, Corumbá, que é a fronteira com a Bolívia, tem aumentado o número de óbitos. Em 2020, nós tivemos 16 óbitos maternos, 2 confirmados Covid. Em 2021, até março, nós tivemos 22 óbitos, 14 Covid. E o restante é aquilo que a gente não sabe, porque veio de várias partes. A minha angústia, e sei que nós não tivemos, claro, o grupo de gestantes na condução, né, das vacinas, nem a da Fiocruz, nem a do Butantan, já saiu da Pfizer, os estudos americanos, mas a nossa ansiedade aqui para o Ministério da Saúde, PNI vai abrir para gestante de baixo risco também? Essa é uma pergunta que aflige a gente, né? E eu sei que para comorbidades já estamos abrindo, mas a previsão, sabemos da dificuldade da vacina, ninguém está longe desse cenário. Essa é a pergunta, professora, que vem afligindo o comitê também. Então, eu posso falar, e acho que o Alan pode complementar, sei lá. Na realidade, isso é uma preocupação nossa, né, desse grupo de trabalho. Nós estamos, você tem uma ideia, assim, a gente tem o prazer de falar isso para vocês entenderem que a gente está trabalhando. No dia 23 de dezembro do ano passado, essa comissão estava em reunião, antevéspera de Natal, para discutir a nota técnica que a gente ia fazer em relação à vacina, né? Então, essa comissão é favorável à vacina, sim, mesmo a gente não tendo estudos exatamente em gestante, a única vacina que testou gestante foi a Pfizer, né, que vai soltar os resultados aí, e a gente defende, sim, que a gente acha que a única situação de poder diminuir a mortalidade, uma das coisas que vai fazer a diferença é vacinar todo mundo, principalmente as gestantes. Então, a nossa briga é, sim, para vacina para todo mundo, mas ainda a gente também não pode imaginar e, assim, soltar simplesmente uma nota técnica falando tem que vacinar todo mundo quando não tem vacina para todo mundo. Foi o que aconteceu há 15 dias atrás aí, no estado de São Paulo, né? Vocês devem saber isso porque saiu na mídia, certo? Então, a nossa prioridade é, sim, vacinar todo mundo. Só que existe uma série de negociações, né, que a gente precisa fazer, até por questões de número de vacinas. Os municípios, eles têm perguntado, Campo Grande vacinou alto risco, porque fez dentro da sua fragmentação de gestantes e foi. Tem municípios menores que falam, olha, a gente tem a vacina que a gente pode fazer. Isso estaria ok, então. Não seria assim, contra a regra ministerial. Essa sempre é o medo. Teoricamente, não. Tá? A nossa recomendação, inclusive, hoje à noite, a gente tem uma reunião desse grupo para falar sobre a vacina. A semana passada, teve uma reunião com o comitê, né, com o PNI, eu não pude estar presente, acho que o Alan também não pôde estar presente nessa reunião. A gente vai saber o que deu nessa reunião hoje à noite, e a gente está tentando soltar uma nota técnica o mais rápido possível. Então, assim, se a gente não conseguir vacina para todas as gestantes, pelo menos as gestantes com comorbidades, a gente está batalhando para começar a fazer essa parte, tá? Então, assim, eu não posso te dizer nada atualmente, nesse momento, porque eu não tenho o conhecimento do que virou essa reunião da quinta-feira.
que eu não pude estar presente, nem o Alan, tá? Então, provavelmente, a reunião de hoje é para alguns acertos no manual e também sair a nossa nota técnica, né, a nossa recomendação em relação à vacina. E a gente está juntando, a gente também está juntando com a Febrasgo, a Sogesp, a Febrasgo, a gente está tentando trazer todo mundo junto para falar todo mundo a mesma língua, entendeu? É importante. Corumbá, para você ter uma ideia, Corumbá é um município pequeno. Então, se lá não tem UTI, a Ludmila estava falando, né? Conversar com a equipe, fazer. Lá tem uma UTI assim, rústica, né? A coisa é bem difícil. E quando a gente vê um município desse, se priorizasse uma vacina para esse município que está elevando o número de mortes, eu sei do critério do PNI, do trabalho sério que tem. E o que fica na pressão do Comitê de Mortalidade é isso. Quem tem, pode fazer, né? Quem faz a dimensão, porque isso é municipalizado, a gente consegue fazer. A Cecília da Febrasgo, ela ficou assim, vamos esperar. É que na Febrasgo acabou de criar uma comissão, que é a mesma comissão nossa, né? Do Ministério, a Febrasgo, em nome do presidente, Cecília, né, que tá. do Agnaldo, resolveu convidar essa mesma equipe que está no Ministério, porque senão a gente fica falando, né, trabalhando a mais do que devia, e é uma comissão que já está trabalhando desde o ano passado, e todo mundo é membro da Febrasgo, né, então a gente está assumindo essa comissão, está assumindo também a Febrasgo. Ótimo. E eu acho que, assim, a gente tem que juntar forças, né? Sim. Então, na nossa opinião, assim, entre a nossa opinião e a decisão lá em cima, tem um caminhão de negociações, entendeu? Eu sei. Então, eu acho que, assim, a nossa opinião é que deve vacinar, sim, quanto mais rápido. Só vou fazer mais uma observação, que, assim, esse manual está sendo atualizado. Nós estamos soltando, acho que dentro de poucos dias, um fluxograma, quase um guia de bolso, para as orientações dos pacientes, né, do atendimento dos pacientes. Tem as videoaulas, que eu convido vocês a verem essas videoaulas. Até a Ludmila também, se puder assistir essas videoaulas, eu acho que vale a pena, entendeu? Porque são aulas muito boas, e eu posso falar isso porque eu não participei das aulas, então não tenho conflito de interesse, né, nisso, mas são aulas que ajudam muito, tá? E a outra coisa que a gente está trabalhando em cima da vacina mesmo, não é uma coisa que a gente está esquecendo, né? E tem um outro trabalho que ainda não sabemos se vai dar certo ou não, que vai envolver as UTIs, as conversas com os intensivistas, conversas, seria quase praticamente uma visita online, né, de UTI, mas isso ainda está muito no papel, na ideia, não tem nada acertado, mas eu acredito que vai dar certo. Eu acho que, assim, para quem me conhece sabe que eu acredito que o trabalho em conjunto, todas as áreas, todo mundo faz a diferença. Assim, o lema é: juntos somos mais fortes. Acho que é um momento muito difícil que a gente está vivendo. Eu digo isso assim, graças a Deus, eu até agora não tive ninguém da minha família acometido, mas sou muito sensibilizada com a situação, né? Sempre trabalhei com morte materna desde o meu começo de formação, né? E eu acho que, assim, a única maneira de a gente passar por isso é se juntar, né, dividir experiências. Eu e o Alan, não somos detentores do saber aqui, muito pelo contrário, acho que a gente está aqui para colaborar e juntar forças, né? Então, novamente, queria parabenizar a Vila Nova Cachoeirinha, né, em nome do Enoque, do Gilberto, da Ludmila. Foi um prazer, Ludmila,
Acho que tão importante, né? Eu gostaria, meu sonho de consumo que eu tivesse. Muitíssimo obrigada, e o que precisarem da equipe da UTI do Vila Nova Cachoeirinha, em termos de orientação, aula, treinamento, pode contar com a gente, que teremos um imenso prazer de ajudá-los, em qualquer estado, em qualquer lugar. Eu queria agradecer, em nome da maternidade, né, de Vila Nova Cachoeirinha, ao convite, mais uma vez, agradecer a doutora Vera e ao doutor Alan, né, enfim, por estarem liderando esse projeto aí, né, envolvidos aí com o Ministério, e basicamente isso mesmo, né, para a gente foi um privilégio participar e estaremos, assim, como ouvintes aí nas próximas reuniões também. Obrigado mesmo. Obrigado, Giba, aí também, viu? Obrigado a todos. Alfredo? Oi. Alguém? Alfredo. Doutor José Alfredo, nosso diretor técnico da maternidade. Doutora Vera, doutor Alan, o pessoal, a equipe, agradecer aí o alto nível da discussão, agradecer sobretudo a nossa equipe aqui pela brilhante apresentação, enorme, Vila, Gilberto, e agradecer a todos aí pela participação. Obrigado, doutor Alfredo. Obrigado. Vamos almoçar e trabalhar, né? Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigado pela presença aí. Obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada.